Feche os seus olhos. Ó Deus querido e Deus amado, nós somos gratos ao Senhor pela Tua misericórdia, pela Tua graça, pelo Teu amor e pela oportunidade de estarmos aqui nessa noite. Assim como eu, a igreja do Senhor veio a esse lugar em busca de milagres. Então que o Senhor esteja respondendo e correspondendo às orações dos teus servos neste lugar. Meu Deus, que o Senhor abra as janelas dos céus e derrama as tuas bênçãos sobre o teu povo, sobre a Igreja Batista Vereda, em nome de Jesus, e que essa palavra, meu Deus, ela seja como uma boa semente, caindo em um campo fértil, que é o nosso coração, gerando frutos em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, amém, e graças a Deus. Irmãos, foi me dada uma tarefa nessa noite. A tarefa de ministrar a palavra de Deus. E eu digo que eu sou uma pessoa privilegiada porque ministrar sobre o tema milagres é algo que enche o nosso coração de fé. Quando você começa a caminhar dentro das Escrituras, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, e começamos a ler as histórias, os eventos, os acontecimentos, os grandes milagres de Deus, isso alegra o nosso coração, isso aviva a fé que existe dentro de mim e de você. Eu quero te fazer uma pergunta. Quem aqui crê em milagre? Eu acho que a resposta não pode ser diferente. Quem crê em um Deus que pode todas as coisas? Quem crê em um Deus que faz o impossível e o improvável em nossas vidas? Amém. Então quero te dizer nessa noite que ainda é tempo de milagre na sua vida. Talvez você está aqui buscando um milagre no seu casamento, buscando um milagre na vida dos seus filhos, buscando um milagre na área da saúde. E eu venho te dizer que você veio ao lugar certo, porque onde Jesus está, algo novo acontece. Onde Jesus está, onde a presença de Deus está, o sobrenatural acontece. Irmãos, mas eu quero fazer uma segunda pergunta. O que é milagre para você? O que é milagre? Milagres é a intervenção sobrenatural de Deus em uma situação de crise. O milagre é um acontecimento extraordinário de Deus sobre a vida do homem que tem uma grande necessidade. Por exemplo, se alguém me pedir para pegar nessa lâmpada com a minha altura, eu vou conseguir, porque eu tenho a estatura, eu tenho a altura. Mas se alguém falar assim: Pastor Cláudio, coloque a sua mão lá no alto, nem pulando eu vou alcançar, porque aquilo está além dos meus limites. E é aí que entra a ação de Deus. Quando chega no nosso limite, Deus entra com o sobrenatural dele. Eu preciso crer nisso, eu preciso entender isso, que o milagre, ele acontece no tempo da dificuldade. A condição para o milagre é a dificuldade.
quando o homem está em dificuldade, quando o homem não consegue nada pela sua força, pelo seu intelecto, é aí que ele pensa, pondera: eu preciso de Deus. Não há outro que possa me socorrer, não há outro que possa realizar algo na minha vida. Nos dias de hoje, irmãos, nós não vemos acontecer tantos milagres como no tempo passado. Eu não estou falando no tempo do Novo Testamento ou no tempo do Antigo Testamento. Eu estou falando no nosso tempo, na nossa geração. Quando olhamos um pouco atrás e caminhamos 20, 30 anos, você se lembra quantos milagres ouvíamos? Era toda hora, eram surdos ouvindo, mudos falando, paralíticos andando. Hoje os milagres acontecem? Acontecem, eu creio, mas os milagres, eles diminuíram. Por que não acontece tantos milagres? E ao contrário disso, o que fazer para receber o milagre de Deus em nossas vidas? É isso que nós iremos trabalhar dentro do texto que está proposto. Por que os milagres diminuíram? E o que fazer para receber os milagres de Deus em nossas vidas? Dentro do tema dessa campanha, ainda é tempo de milagres. O título dessa mensagem é: sendo um provocador de milagres. Eu sei que nós estamos lendo o livro de Lucas, mas eu quero ler o texto de Marcos, capítulo de número 5, do verso 21 ao 24, que é o mesmo texto de Lucas, capítulo 8, versículo 40 a 42. Livro de Marcos, capítulo 5, versículo de número 21. Através da leitura desse texto, eu pretendo responder a estas duas perguntas: o que eu devo fazer para receber os milagres de Deus? E por que não acontece tantos milagres quanto no passado? Obrigado. Versículo 23. E rogava-lhe muito: minha filha está à morte, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. Pelo que Jesus foi com ele. Grande multidão o seguia, comprimindo-o. Até aqui, em nome de Jesus. Irmãos, através da vida de Jairo, nesse texto proposto, eu quero responder a estas duas perguntas. Primeiro, o que fazer para receber o milagre de Deus em nossas vidas? Se eu perguntar para cada um aqui, quem está precisando de um milagre, eu acredito que todos irão levantar as mãos. E eu não sou diferente. Eu estou esperando o milagre de Deus na minha vida.
E o primeiro passo para eu receber o milagre de Deus é crer. Crer nesse Deus que pode todas as coisas. Nesse Deus que mudou a sua vida e que mudou a sua história. E eu quero falar um pouquinho de Jairo. Quem foi Jairo? Jairo, ele era o chefe da sinagoga. Jairo, ele era um homem renomado naquele tempo, naquele contexto. Jairo era uma pessoa que todos respeitavam. Era um homem que tinha posses. Era um homem que, por onde passava, as pessoas o respeitavam pela sua condição social e pela sua condição de religioso. Só que Jairo tinha um grande problema aqui nesse contexto. O texto diz que a filha de Jairo estava doente, estava a ponto de morrer. A posição social que Jairo tinha, o título de chefe da sinagoga, talvez as suas posses, nada daquilo poderia curar a sua filha. E aqui nesse primeiro versículo, o versículo 22, Jairo me ensina algo. Jairo passa para nós, no versículo 22, a primeira característica que nos faz ser provocadores de milagres. O texto diz: então chegou um dos principais da sinagoga, ou seja, Jairo ouviu que Jesus estava passando por ali. Jairo sabia que havia um homem que estava curando, que estava libertando, que estava transformando. E coincidentemente, a filha daquele homem estava enferma, estava a ponto de morrer. Mas o texto diz que Jairo chegou até onde Jesus estava. O primeiro passo para sermos provocadores de milagres é ir ao encontro de Jesus. Mediante o seu problema, a sua dificuldade, Jairo não ficou lamentando, Jairo não ficou murmurando ou reclamando. Mas Jairo, ele saiu da sua posição, ele tomou uma atitude e foi até a direção de Jesus. Muitas pessoas começam a se questionar: eu tenho buscado a Deus, eu tenho clamado ao Senhor, eu tenho feito o meu papel, eu venho nas orações, eu jejuo, eu vou no monte. Mas tem outras pessoas que reclamam, mas não vão até Jesus. Quando chega o problema, quando chega a dificuldade, ele ou ela tira a mão do arado. Ele ou ela se esquecem do Senhor, voltam as costas para Cristo. Meu irmão, diante da dificuldade, diante da luta, diante da prova, dobre os seus joelhos, põe a boca no pó e ore. Busque ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma. Não importa a dificuldade, não importa o tamanho da sua luta, do seu problema, mas faça como Jairo fez, vá ao encontro de Jesus. Vá ao encontro de Jesus. Tem pessoas que dizem assim: o trem está esquisito para o meu lado, eu vou sair da igreja. Quando eu estava lá fora no mundão, o negócio era bem melhor. Só foi eu vir para a igreja que as coisas começaram a piorar. Eu vou sair da igreja, eu vou abandonar a Jesus. Faz isso não. Lá em Isaías 55:6, o texto diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar,
invocai-o enquanto está perto. Em Jeremias 33:3 diz: clame a mim e eu responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Mateus 11:28 diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 6:33 diz: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Todos esses versículos têm uma ordem para mim e para você: vá ao encontro de Jesus. Vá ao encontro de Jesus. Jairo me ensina aqui uma lição simples, que diante da dificuldade, irmão, não adianta fugir, não adianta sair da igreja, mas enfrenta. Dê um passo em direção ao Senhor. Aquele passo de Jairo até o Senhor mostrou que Jairo estava colocando no Senhor a sua esperança. Põe a sua esperança em Cristo. A última palavra vem é de Deus. O médico diz: não tem jeito. A última palavra vem é de Deus. A palavra final não é do homem. A palavra final, ela é do Senhor. Primeiro ponto: vá ao encontro de Jesus. Quer ser um provocador de milagres? Vá ao encontro de Jesus, independente daquilo que você está vivendo, independente daquilo que está passando na sua vida. Eu costumo muito dizer com o pessoal lá no Liberdade: o problema, irmãos, não é você passar pelos desertos e pelos vales da vida. A questão é como que você tem entrado nos desertos. A questão é como que você tem entrado nos vales. Se você tem entrado nos vales e desertos segurando a mão do Senhor, pode ter certeza que você vai sair lá do outro lado. Ainda que você saia capengando, arrastando uma perna, arranhado, mas você vai sair do outro lado, porque você está com Cristo. Caminhe em direção à cruz. Caminhe em direção ao Senhor. A segunda lição que Jairo me ensina nesse texto, ou uma segunda característica para eu ser um provocador de milagres, se encontra na parte B do versículo 22. E diz: o qual, vendo-o, prostrou-se aos seus pés. Irmão, muitas vezes essa parte B desse versículo passa desapercebido. Você precisa conhecer um pouquinho da tradição judaica. Jesus era aquela pessoa a qual os religiosos na Palestina do primeiro século estavam combatendo. Na cabeça dos religiosos, tudo que Jesus falava, tudo que Jesus pregava, tudo que Jesus ensinava era errado. Eles tinham ódio do Senhor. Os fariseus queriam matar a Jesus, como fizeram. Eles queriam silenciar o mestre. Saiba que o judeu, ele só dobra os seus joelhos diante de Deus. Mas no verso 22, diante da aflição de Jairo, o texto diz que primeiro ele foi até Jesus e segundo, ele prostrou-se aos pés do Senhor. Ele quebrou o seu orgulho, quebrou a sua arrogância, a sua vaidade.
Naquele momento, Jairo não estava preocupado se as pessoas ao seu redor iriam olhar para ele e apontar o dedo e dizer: mas que isso, Jairo? Você é o príncipe da sinagoga, o chefe. Você é um judeu. Como que você pode dobrar-se diante desse homem? Aqui, o texto me ensina que Jairo não se importou com a sua condição social, a sua reputação, mas ele se humilhou diante de Jesus. Jairo entregou-se de corpo e alma a Jesus naquele momento, porque Jairo sabia que Jesus era o único que podia restaurar a sua filha, curar a sua filha. Meu irmão, minha irmã, nós precisamos nos humilhar diante da potente mão de Deus. Nós temos que reconhecer que o Senhor é aquele que nos dá tudo o que temos. O Senhor é aquele que nos dá vida. Se hoje eu e você estamos aqui nessa noite, é pela graça e pela misericórdia de Deus. Quantas pessoas que levantaram hoje pela manhã, foram para o seu trabalho e não retornaram para casa? Quantas pessoas que neste exato momento estão morrendo, estão numa mesa fria de um necrotério, porque saíram de suas casas, foram trabalhar em um dia normal, mas por uma infelicidade morreram. Nós temos que glorificar a Deus porque estamos aqui. Você tem que glorificar a Deus porque você, minha irmã, meu irmão, você é um privilegiado. Olha, e aqui Jairo me ensina que nós precisamos em todo o tempo reconhecer quem é o Senhor de nossas vidas. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Jesus, Ele não é um amuleto da sorte. Jesus, Ele não pode ser visto como uma pedra preciosa para eu ficar rico. Quem é Jesus para nós? Jesus é o autor e consumador da minha fé. Jesus é aquele que me deu a salvação. Jesus é aquele que se entregou por mim e por você numa cruz. E o que temos feito com essa graça maravilhosa que Ele fez por mim e por você? Às vezes nós somos ingratos diante do Senhor. Somos ingratos, rebeldes. Muitas vezes nós não reconhecemos a soberania de Deus em nossas vidas, mas quando eu olho para Jairo, quando eu vejo aquele homem que estava com aquele grande problema, com a sua filha a ponto de morrer, ele não olhou quem estava ao seu redor, ele não olhou as dificuldades, mas ele foi até Jesus, ele se prostrou, ele reconheceu que Jesus era o único que podia trazer a salvação para a sua família, para a sua filha, trazer a cura. Meu irmão, minha irmã, o único que pode trazer a bênção sobre a sua vida é Jesus. Não há outro meio, não há outro caminho, não há outro Deus. O único que pode realizar algo por mim e por você é Jesus Cristo de Nazaré, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. Ele é o Senhor, ainda é tempo de milagres. Não se esconda do Senhor. Como eu disse, irmãos, Jairo, ele não se importou quem estava ali. Ele não fez como fez Nicodemos, que quando queria se encontrar com Jesus, ele foi às escondidas para ninguém ver.
Mas Jairo deu a sua cara a tapa, porque quando queremos algo do Senhor, nós fazemos sacrifícios. Quando queremos algo do Senhor, meus irmãos, nós oramos, nós jejuamos, nós pagamos um preço. Jairo pagou um preço. Naquele momento, a sua reputação estava indo para o ralo. Naquele momento, toda a sua fama, naquele momento a questão de ser o príncipe, o chefe da sinagoga, estava indo por água abaixo. Imagina os olhares acusadores. Nossa, você viu, menina? Jairo não é o príncipe, não é o chefe da sinagoga, ele estava diante de Jesus. Que glorioso é estar aos pés de Jesus. Jairo fez a melhor coisa, que é estar aos pés de Jesus. Então aqui o texto me ensina que para ser provocador de milagres, eu preciso estar me humilhando diante do Todo-Poderoso de Israel, reconhecendo quem é o Senhor da minha vida, sendo grato ao Senhor, independente das situações, eu tenho que caminhar em direção a Cristo. Um terceiro ponto se encontra no versículo 23. No verso 23, o texto diz: e rogava-lhe muito: minha filha está à morte, rogo-te que venhas e lhe impõe as mãos para que sare e viva. Pelo que Jesus foi com ele, grande multidão o seguia comprimindo. Eu estava meditando esse versículo, e aí Deus trouxe ao meu coração. Jairo convida Jesus para ir à sua casa. Deixa eu te fazer uma pergunta: você já chamou Jesus para a sua casa? Você já convidou Jesus para a sua casa? Sim ou não? Só que essa casa que eu estou falando não é a casa de parede, não é a casa de telhados maravilhosos e lajes, mas é a casa do nosso coração. Nós temos que chamar Jesus para a casa do nosso coração, para que Ele tome as rédeas de nossa vida, para que Ele tenha total controle e assim realizar o milagre. Naquele contexto, Jairo chamou Jesus para ir literalmente na sua casa. Ali Jairo não estava se importando com mais nada. Ele já tinha se prostrado diante de Jesus, o que um judeu não fazia. Então chamar o Senhor para ir à sua casa era fichinha. Mas a lição que Jairo traz para a minha vida e para a igreja nessa noite é que nós temos que chamar Jesus, convidar Jesus para visitar o nosso coração. E por que eu digo isso? Porque há muitas pessoas que relutam em não deixar Jesus entrar no seu coração, na sua casa espiritual. Tem pessoas que vêm à igreja, tem pessoas que gostam do louvor, que gostam da palavra, que gostam da companhia dos irmãos, mas não têm deixado Jesus entrar no seu coração, não têm deixado Jesus trabalhar na sua vida, na sua família, em quem você é. E quando isso acontece, meu irmão, minha irmã, não tem jeito. O milagre não acontece. Porque o homem, ele bloqueia a entrada de Jesus. E Jesus não faz nada contra a sua vontade. Jesus não chega lá e mete o pé na porta e entra. Ele diz: eis que estou à porta e bato. Jesus não rouba o coração de ninguém.
Jesus, ele entra a partir do momento em que você permitir. Portanto, não relute, permita que o Senhor entre no seu coração, entre na sua vida, porque se assim procedermos, estaremos provocando o milagre de Deus em nossas vidas. Nesses 3 versículos do capítulo 5, 21, 22 e 23, Jairo nos ensina 3 lições para sermos provocadores de milagres. Irmos até Jesus representa confiança, esperança. Nos humilharmos diante do Senhor, reconhecendo que Ele é o nosso Salvador, e deixar Jesus entrar em nosso coração, para que Ele tome controle de nossa vida, e assim os milagres aconteçam. E quando Jairo fez tudo isso, irmãos, o mais gostoso, a cereja do bolo, quando Jairo fez tudo isso, quando Jairo foi até Jesus, quando Jairo ele se prostrou diante de Jesus, quando Jairo permitiu que Jesus entrasse na sua casa, ali algo novo aconteceu. Ali o milagre resplandeceu. O texto diz, no versículo 38, o texto diz o seguinte: tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu um alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. Ao entrar lhes disse: por que alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. Em outras palavras, Jesus disse: olha, por que estão chorando? Tenham fé, tenham ânimo. Talvez essa palavra seja para nós essa noite. Por que você está chorando? Por que você está reclamando? Por que você está murmurando? Confia em Deus. Confia no teu Criador, porque Ele jamais te abandona. Lá em Isaías 49:15 diz que ainda que uma mãe que venha amamentar o seu filho venha se esquecer dele, eu, o Senhor, todavia jamais me esquecerei de vós. O Senhor não se esquece dos seus. E aí Jesus chega na casa de Jairo, e o clima é o pior possível, é um clima de choro, é um clima de desespero, é um clima de tristeza, porque a alegria que havia naquele lugar, que era aquela criança, se foi. Mas quando Jesus chega, Jesus diz: por que vós alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. Mas riam-se dele. Tendo ele, porém, feito sair a todos, tomou consigo o pai e a mãe da menina, os que vieram com ele, e ele entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te ordeno, levanta-te. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos, levantou-se e começou a andar. Então assombraram-se todos com grande espanto. Jesus, porém, mandou-lhes expressamente que não contassem nada a ninguém e ordenou que dessem de comer àquela menina. Esse texto tem um desfecho lindo. Ele tem o desfecho do milagre na vida daquele homem. Jesus quer que o desfecho de sua vida tenha milagres. Milagres na sua casa, na sua família, no seu casamento, na sua saúde. Creia nisso. Creia nisso. E todo o milagre que aconteceu aqui, irmãos, tudo foi fruto dos versículos 21, 22 e 23. Eu disse lá no começo: o que fazer para receber os milagres de Deus em nossas vidas?
Caminhe em direção a Deus, não importa o que você esteja passando. Se prostre diante do Senhor, se humilhe, reconheça que Ele é o teu Salvador em todo o tempo e permita que o Senhor entre na casa do teu coração. Pelo outro lado, eu disse também, por que os milagres cessaram? Por que os milagres diminuíram? Eu quero te mostrar dentro do texto. Quando Jesus ele chega na casa de Jairo, no versículo 35, olha como que Satanás age. Estando ele ainda falando, chegaram alguns da casa do principal da sinagoga e disseram: a tua filha está morta, por que ainda incomodas o mestre? Sabe por que muitos milagres cessaram? Porque as pessoas não estão mais acreditando. Porque as pessoas estão permitindo que palavras de dúvidas entrem no seu coração. E onde há dúvida, o Senhor não trabalha. Onde há dúvida, o Senhor não pode agir. Não porque Ele não tem poder, Ele pode todas as coisas. Mas onde há dúvida, o Senhor não age. Olha aqueles homens se fazendo de advogado de Satanás. Olha, Jairo, para de incomodar o mestre, rapaz. A tua filha já morreu. Às vezes alguém vira para você e diz assim: ô Juca, irmão Juca, para de orar, rapaz. Essa situação não tem mais jeito. Desiste. Tira a mão do arado. Rapaz, para com esse negócio de igreja. Sai da igreja. Você está aí há tanto tempo, há tantos anos e nada aconteceu. E quando nós não estamos firmes no Senhor, enraizados em Cristo, como o carvalho, que tem raízes profundas que atingem os lençóis d'água, quando não somos profundos, uma palavra dessa nos faz secar por dentro. Uma palavra dessa nos faz perder a fé. Uma palavra dessa nos faz desacreditar nos milagres de Deus. Quantas pessoas que hoje já não acreditam mais que Deus pode realizar milagres. Quantas pessoas que estão com dúvidas no seu coração. Mas aqueles homens falaram: a tua filha Jairo já morreu. Para de incomodar o mestre. Mas no versículo seguinte, Jesus disse: não temas, crê somente. Talvez você veio aqui desde as 20 horas até agora 21 horas e 16 minutos para ouvir essa frase: não temas, crê somente. Não temas, crê somente, porque o teu milagre, ele vai chegar. Não importa o que o A, que o B, que o C diz, o que importa é quem você crê, no Deus que você crê, na fé que você deposita no teu Deus. Ah, meu irmão, minha irmã, não desista, não tire a mão do arado. Muitos milagres diminuíram, porque muitas pessoas deixaram de crer, deixaram de acreditar. Quando Jesus foi orar por aquela menina, aquelas pessoas que estavam rindo do que Jesus falou, lá no versículo de número 37, diz assim: e não permitiu que ninguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Eles subiram até onde estava aquela menina e oraram, porque as demais pessoas que estavam ali estavam rindo, dúvida, não estavam acreditando, incrédulas. E um coração incrédulo é impossível
a manifestação do poder do nosso Deus. Entenda, irmãos, que onde Jesus entra, o milagre acontece. Jesus entrou na casa de Pedro e curou a sua sogra, trouxe cura. Jesus se deparou com um cortejo fúnebre e ali trouxe vida, ressuscitando o filho da viúva de Naim. Jesus se encontrou com o endemoniado de Gadara e trouxe libertação àquele rapaz. Jesus entrou na casa de Jairo e trouxe vida onde havia morte. Deixe Jesus entrar na sua casa. Deixe Jesus entrar na casa do seu coração. Porque onde Jesus entra, o milagre acontece. É tempo de milagre. Os milagres não cessaram. Talvez você está há tanto tempo clamando ao Senhor, pedindo algo pela sua vida. Talvez você tenha orado a Deus e sabe que não é pela força do seu braço mais, porque você não consegue alcançar mais lá em cima. Não é pelo seu conhecimento, pela sua sabedoria, pelo seu entendimento. Mas agora é a hora do Senhor agir na sua vida. Eu gostaria que você ficasse de pé em nome de Jesus. Como eu disse no começo, irmãos, quando falamos de milagres, não devemos apenas olhar para trás na história e achar que coisa linda, que coisa bonita, como foi com Abraão, com Isaac, com Jacó. Não olhemos os milagres do passado com saudosismo, mas enxerguemos nesses eventos da Bíblia um momento onde possamos renovar a nossa fé, porque o Senhor Jesus, Ele quer realizar milagres na sua vida. Vá até Jesus, se prostre diante do Senhor e permita que Ele entre na casa do seu coração e tome controle da sua vida. Porque se assim você fizer, você verá o tempo de milagre. Amém? Glória a Deus. Feche os seus olhos. Ó Deus querido e Deus amado, em nome do Senhor Jesus, nós mais uma vez clamamos o Teu nome e oramos, ó Pai, para que toda incredulidade seja arrancada do nosso coração. Meu Deus, porque muitos milagres pararam, cessaram, é porque as pessoas estão desacreditadas, meu Deus. Mas nessa noite, lendo esse texto, lendo sobre essa passagem de Jairo, ele nos mostrou e nos ensinou que nós podemos ser provocadores de milagres. Meu Deus, quando eu olho para a vida de Sadraque, Mesaque e Abidnego dentro de uma fornalha, eu entendo que ali eles provocaram um milagre sendo fiéis a Ti. Que quando Daniel, meu Deus, ele estava dentro daquela cova, Senhor, e não foi comido por aquele leão, ali ele provocou o milagre através da sua fé sobrenatural. E aqui, meu Deus, há homens, aqui há mulheres, aqui há pessoas de fé, aqui há pessoas determinadas, aqui há pessoas que clamam o Teu nome, aqui há pessoas que confiam em Ti, aqui há pessoas que creem no tempo de milagres, aqui há pessoas que não desistem, aqui há pessoas que pagam um preço. Então, meu Deus, nós Te clamamos no nome de Jesus,
responda às orações do teu povo, traga, ó Deus, a resposta do Senhor, a bênção do Senhor sobre o teu povo. Alguns, ó Pai, clamam pelas suas famílias, outros clamam, Senhor, por um milagre na saúde, outros, meu Deus, uma cura, Senhor, interior, outros, ó Pai, pelo restabelecimento do seu casamento. Enfim, meu Deus, cada um tem uma oração, cada um tem um pedido, cada um espera do Senhor um milagre, meu Deus, e eu sei que o Senhor não decepciona o teu povo. O Senhor não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Ah, Senhor Jesus, responda a tua igreja, responda ao teu povo, porque ainda, meu Deus, é tempo de milagres, é tempo, Senhor, é tempo de ver grandes coisas em nossas vidas. Meu Pai, obrigado, Senhor, por esse momento, por esse tempo. Obrigado, Senhor, porque eu sei que Tu estás neste lugar. Então toca, meu Deus, sobre a Tua igreja, toca, meu Deus, no coração, toca, Senhor, na mente, na alma, toca, ó Deus, do alto da cabeça à planta dos pés, e faça a tua obra, Senhor, e que a fé sobrenatural ela seja avivada, renovada no coração da tua igreja, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Eu quero te dizer mais uma coisa, irmão. Nós vivemos o tempo de milagres, sim. Nós cremos que Deus opera, sim. Mas tudo isso é no tempo de Deus, na hora de Deus e no momento do Senhor. Não é nada na hora que você quer. Não é nada na hora que você deseja. Já pensou se fosse assim? Deus seria uma marionete em nossas mãos. Seria a criatura mandando no Criador. E não é isso. Tudo acontece no tempo de Deus. Mas acredite, ainda é tempo de milagres. Amém? Pastor?